Problema no Zoom mesmo. Então, vamos lá? Então, página 92, 93 do livro de vocês. Capítulos 9 e 10, nós já fizemos a 7, a 8, a 9 e a 11. Confiram aí. Certo? Vamos partir agora para 12. Vou pegar minha canetinha aqui. Ué. Achei. Consegui. Não estava aceitando. Então vamos lá, ó. Participação de vocês como sempre, hein? Questão número 12, hein? Leia o texto. Leia o texto, observe os gráficos e faça o que se pede. Então, beleza. Ó, as mudanças de localização das atividades industriais são, às vezes, precedidas de uma acirrada competição entre estados e municípios. Então, vou marcar aqui, ó. A gente precisa destacar bastante isso aqui, ó. Na instalação de novas fábricas e mesmo pela transferência das já existentes. Então, instalação e transferência. A indústria de automóvel e das peças é emblemática em tal situação. Então, quando a gente fala sobre isso, é um grande exemplo, né? A indústria automobilística é um grande exemplo, tá? Inclusive, os modelos, né, de organização produtiva ao longo do tempo, como o Fordismo e o Toyotismo, foram modelos que foram, né, desenvolvidos por automobilísticas, né? A Ford, nos Estados Unidos, no início do século XX, e a Toyota, né, no Japão, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, ali, iniciando nos anos 50, mas com uma grande difusão a partir dos anos 70 do século passado, do século 20. Beleza? E a partir de então, esses modelos, né, essas propostas de organização produtivas, elas extrapolam os limites das fábricas de automóveis, né, ganhando corpo para outras indústrias e, ao mesmo tempo, moldando, né, uma sociedade. Tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala do Fordismo, a gente pensa naquela produção em massa, naquela produção em série, né? Você produz muito um único produto com o objetivo de baratear o custo de produção. Com isso, né, é possível que esse produto fique cada vez mais barato, ou seja, ele seja vendido cada vez mais barato, permitindo que mais pessoas possam comprá-los ou tenham interesse em comprá-los, estimulando mais produção. Então, você tem a produção de um único produto por décadas, né? Produtos com alta durabilidade. As fábricas naquele momento buscavam, né? Os países ricos, as fábricas ricas, eram aquelas fábricas que conseguiam produzir em massa, produzir em grande escala. Daí a organização produtiva, a introdução, né, de maquinários, né, novas técnicas produtivas eram fundamentais. Hoje, gente, o que a gente percebe? A consolidação, né, de vários aspectos ligados ao toyotismo. É impensável a gente pensar em um modelo de carro sendo produzido, né, de uma forma padronizada durante, né, décadas. A gente não consegue nem ver isso. Todo ano a gente tem mudanças, né, no modelo, certo? Olha celulares. Bacana? Olha as tendências da moda, né? De celulares, de computadores, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Então, às vezes, não muda. Às vezes muda, né, o sistema operacional, a tecnologia, o incremento de coisas novas, mas às vezes muda apenas o designer. Certo? Então, a isso nós damos o nome de obsolescência programada, né? Ou seja, obsolescência... Eles vão fazer uma mudança muito pequena e vão falar como se fosse algo muito grande. E, Gabrielzinho, repete para a Titi de novo. Eles vão fazer uma mudança muito pequena que não vai influenciar em quase nada, se não nada, e vão falar como se fosse uma coisa grande. É isso, a publicidade, né, Por envolvida exemplo, é absurda. Né? Agora o carro é um pouco maior e as rodas também. Eles vão falar, agora bem maior, conseguindo suportar mais pessoas, mais peso. Vão fazer maior propaganda. É isso aí. É isso, né? A obsolescência programada. O que é uma coisa obsoleta? É uma coisa ultrapassada, né? Programada porque é pensada, proposital, é uma estratégia, né, empresarial importante para manter o consumo. Tudo bem? A política territorial das corporações automobilísticas, né, das grandes empresas, que até recentemente buscava as benesses das localizações metropolitanas, buscava
os benefícios, né, das localizações metropolitanas, essas acrescentam hoje ações de descentralização industrial que coloniza novas porções do território. Vamos entender isso? O que acontece, né? O início da instalação das indústrias, não somente no mundo, né, mas no Brasil, levando sempre em consideração que o Brasil é um país de industrialização tardia, quando a gente compara, por exemplo, né, a Inglaterra, que foi pioneira da Revolução Industrial no final do século XVIII, desse novo modelo de organização produtiva, baseado na intensa mecanização, da utilização de uma força motriz artificial, inicialmente, né, a energia a vapor, através na utilização do carvão mineral, né? Mais tarde a eletricidade, o petróleo, né? E outros componentes, uma forte visão, né, social do trabalho, que era trabalhador executando uma determinada tarefa, um controle muito forte, né, por parte das ações dos trabalhadores, uma rigidez, né, muito forte nesse controle, né, uma separação muito grande entre os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho, ou seja, cada vez mais nós temos um pequeno número de fábricas, né, dominando um mercado gigante. Então, sai daquela lógica de muitas fábricas de pequeno porte para a lógica de grandes fábricas, né, de poucas fábricas de grande porte. O nome disso nós damos de monopólios ou oligopólios, né? Mono é um, controle de um, né? Oligopólios, oligo é poucos, o controle de poucos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em distribuidores de petróleo, a gente pensa em meia dúzia de empresas, né? 7 empresas, 8. Quando a gente pensa, por exemplo, em grandes automobilísticas, a gente pensa também em um número pequeno, né? Claro que você pensa 7, 8 se você já tiver ouvido falar mais sobre o assunto, mas geralmente a primeira coisa que você pensa é provavelmente Petrobras, alguma coisa assim. É isso aí. Então, inclusive, né, várias empresas pertencem a um grupo dirigente único. Por exemplo, uma fábrica que chegou recentemente no Brasil, né, há poucos anos atrás, que é a Jeep. Daqui a pouco a gente vai usar ela como exemplo também. Ela pertence a qual empresa? A Fiat. Né? Faz parte do grupo Fiat. Vocês conhecem a Ferrari? Sim. Que todo mundo que gosta de carro conhece a Ferrari, né? Pertence à Fiat. Certo? E por aí vai. Se a gente for estudando isso, a gente vai perceber, né, um processo de fusão muito grande, um processo onde um pequeno número, né, de grandes conglomerados controlam, né, uma imensidão de mercado. É isso? Certo? Então, no primeiro momento, né, como a gente falou desde a Revolução Industrial no século XVIII, o Brasil sendo um país de industrialização tardia, desenvolvendo sua industrialização apenas, né, no século XX, somente no século XX reunindo as condições necessárias, né, para o seu desenvolvimento industrial, principalmente a partir de Vargas, ali nos anos 30, né, e progressivamente avançando com grande estímulo no pós-Segunda Guerra Mundial. As indústrias elas vão se localizar primeiramente nas áreas centrais das cidades. Locais onde você vai ter investimentos, locais onde você vai ter oferta de mão de obra, onde você vai ter mercado consumidor, onde você vai ter oferta de infraestrutura, de transporte, de comunicação, né? Hoje não. As fábricas elas estão migrando num processo conhecido como desconstrução industrial. No processo, né, dentro de uma lógica chamada de deseconomias de aglomeração. Nesse primeiro momento, reinava a chamada economia de aglomeração, ou seja, uma fábrica atraindo outra fábrica, né? Então você tem uma aglomeração, era vantajoso economicamente você aglomerar uma fábrica se localizando próximo de outra fábrica, né? Um fornecedor se localizando próximo do comprador. Porque assim, se você parar para pensar, vão ter as pessoas que vão a outra fábrica. Aí elas vão começar a anotar a sua fábrica aos poucos. Aí depois vão começar a falar sobre a sua fábrica. Aí eles podem até usar outra fábrica como referência, só para chegar na sua fábrica. Mais ou menos isso. Os clientes. Mais ou menos, Gabriel. No início, né, não tinha essa realidade, né, no início do processo industrial. Então, assim, você reinava a economia de aglomeração. Agora não.
é deseconômico aglomerar. O termo é estranho, né? O termo é confuso, mas é esse mesmo, né, que é utilizado, deseconomia de aglomeração. Hoje as indústrias, elas saem das grandes centrais, né, as grandes, né, regiões metropolitanas, como está apontado aqui nas grandes cidades, tá? Elas vão em busca de cidades, né, interioranas, cidades de médio porte, inclusive vindo para outros estados, como a questão está destacando aqui, ó, chegando ao ponto das grandes empresas, né, migrarem partes do seu parque industrial, ou a totalidade dele, não somente para outros municípios, como para outros estados, ou para outras regiões, ou até mesmo para outros países. Por que essas empresas migram? Porque elas vão em busca da redução do custo produtivo, ainda mais dentro dessa lógica de competição planetária, né? Mas isso só foi possível pela grande evolução dos transportes e das comunicações. Além dessas grandes empresas, né? São as grandes empresas que têm condições, né, de investir, de fazer o processo, né, migratório. Elas vão em busca, né, de redução do custo produtivo, né? Mão de obra mais abundante, mais barata, de menor organização sindical, né? Sindicatos mais frágeis, né? Uma menor legislação ou fiscalização ambiental. Por exemplo, o território brasileiro é a mesma legislação ambiental, mas a fiscalização é diferente, né? Vão em busca, né, de terrenos, de doação de terrenos, redução de tributos, isenções fiscais, ajudas tributárias, tá bom? Uma legislação trabalhista mais flexível, beleza? E dentro, né, dessa realidade, municípios e estados brigam, entre aspas, para ver quem oferece mais vantagens para as indústrias para atraí-las para o seu território. A isso aqui, ó, a isso aqui que está sendo destacado, né, nesse trechinho, nós chamamos de... Me chamaram aí? Sim, sim. A gente já estudou isso antes, não é? No sexto ano. Sim, sim. No finalzinho Eu você... lembro que você falou até essa mesma frase, que brigam, eles brigam para ver quem oferece mais vantagens para as indústrias. Isso aí. O nome disso chama-se guerra fiscal, né? Ou guerra dos lugares, tá bom? Guerra fiscal ou guerra dos lugares. É o nome dado a essa competição de municípios e estados para ver quem oferta mais vantagens para as empresas, sobretudo, né, com a isenção fiscal, a ajuda tributária. Daí o nome, guerra fiscal ou, né, guerra fiscal ou guerra dos lugares. É o nome dado, né, a esse processo. Tudo bem aí? Então, por exemplo, como a gente percebe, né, que a produção é global e o consumo, né, também é global, que nós chamamos de mercado global e fábrica global, é só pegar o tênis de vocês. É só pegar determinados, né, vestimentas de vocês. Ou vai estar escrito produzido no Brasil, ou vai estar escrito produzido em algum país asiático, né? Como os chiques asiáticos de primeira e segunda geração, China, né? Até mesmo Índia. Né? Se você pegar o tênis de vocês, vai estar escrito o quê? Vietnã, China, né? Malásia, Indonésia, Vietnã, né? Eu falei agora, Tailândia, tá? É o que vai estar escrito no tênis de vocês, certo? São países que, né, garantem boas vantagens para as indústrias, inclusive, né, um grande desenvolvimento de mão de obra qualificada, né, e de tecnologia. E o Brasil está ficando cada vez mais para trás nesse quesito, tá certo? Aí temos aqui, ó, autoveículos, produção de unidades da Federação em 1990, então tinha São Paulo, olha a grande concentração industrial em São Paulo, né? Beleza? Minas Gerais, né? Agora, olha só, em 2018. Dá uma olhada aqui em 2018. Ué, a canetinha saiu? Ué. Olha aqui, dá uma olhada aqui em 2018. Mano, não tá funcionando minha caneta. Ih, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Primeiro a câmera parou de funcionar, depois a caneta. Qual será que vai ser o próximo? A caneta deu ruim aqui, hein? Deixa eu fazer de novo. Deixa eu fechar.
Deu ruim mesmo. Vamos que vamos, sem marcar. 2018, olha só. De 74, partiu para 46. Estão vendo ou não? Minas Gerais, de 24, partiu para 13. Né? Como a gente pode perceber. Tudo bem aí? Certo? Que tema é A gente vai ter abordado? aula de 24 horas com o Rômulo? Que tema é abordado no texto? Justamente o que o texto está falando, né? A desconstrução industrial, né? A fuga de indústria. O tema abordado no texto é a desconstrução industrial. Tá certo? Onde as indústrias, né, saem das tradicionais regiões metropolitanas e vão em busca de outras porções do território brasileiro, né, objetivando vantagens, né, locacionais. Tudo bem? Certo? Esse é o tema abordado no texto, onde a gente pode perceber aqui, as metrópoles, estão vendo? A descentralização industrial. Tudo bem? E a que coloniza novos territórios, ou seja, saem das regiões metropolitanas, tudo bem? Que era o primeiro ponto, né? Que era o primeiro ponto de formação, né? No início do desenvolvimento industrial, e agora já são, né, outras regiões. Por exemplo, o Nordeste crescendo muito, né, na atração de investimentos. Olha a B, galera. Com base nos gráficos, compare a produção de veículos em 1990 e 2018. Em quais estados a produção cresceu e onde sofreu redução? Tá? Bem tranquilo, né? Então, quando a gente pega aqui, olha só, o Rio Grande do Sul, 0,2%. Olha o Rio Grande do Sul aqui, vamos achar 6,3%, tá? Olha o Paraná, 0,5%. Olha o Paraná aqui, cadê Paraná? Paraná. 12,4%. Tá legal? Beleza? Então, a gente pode perceber que no Paraná e no Rio Grande do Sul, que eram, né, apresentados, né, no gráfico de 1990 com percentual de 0,2% no Rio Grande do Sul e 0,5% no Paraná, passaram para 6,3% no Rio Grande do Sul e 12,4% no Paraná, tá bom? Agora, quando a gente fala, né, de regiões que perderam, né, que apresentaram redução da produção, o que chama mais atenção? São Paulo, que saiu de 74,8% e passou para 46%, e Minas Gerais, que representava 24,5%, e passou para 13%. Tudo bem? Da produção de veículos, né? Tudo bem, gente? A B aí? Tudo. A C está seguindo. Aponte os estados que se tornaram produtores de veículos entre 1990 e 2018. Então, existem estados que não constavam aqui, né, na década de 90, tudo bem? Mas que passaram aqui em 2018 a estarem presentes. Tudo bem? Então, como por exemplo, olha só, seguindo aqui a ordem, Bahia, certo? Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, são justamente os estados, né, as unidades federativas, que, não estavam aqui no gráfico de 1990 e aparecem no gráfico de 2018. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo. Falando do Rio de Janeiro, né, a região do Médio, do Vale do Médio Paraíba, é a região de maior concentração, né, desse ramo industrial. Ali perto de Resende, Volta Redonda, né, é o polo metal mecânico principal do estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Show de bola? Tudo tranquilo mesmo? Sem nenhuma dúvida, show de bola, tudo tranquilo. Então, beleza.